Boa tarde, professor, monitores e alunos. Eu sou Luiz Henrique e estou trabalhando na disciplina de Fundamentos e Sistemas Embarcados. Primeiramente, eu gostaria de apresentar um pouco da estrutura do código. Nosso código foi estruturado em servidor central, servidor distribuído 1 e servidor distribuído 2, onde os dois servidores distribuídos alimentam o servidor central com informações. Primeiramente, quando a gente roda os códigos, aparece uma opção de menu, onde a gente tem a opção 1 de consultar os dados coletados no cruzamento 2, consultar os dados coletados no cruzamento 2, opção 2, o 3 ativar o modo de emergência, o 4 ativar o modo noturno. Caso seja digitada uma opção que não é válida, ele faz o tratamento e pede para a pessoa digitar uma opção válida. Passando para o funcionamento dos nossos semáforos, a gente vai poder observar aqui em breve a mudança deles, então eles estão em funcionamento adequado segundo as nossas especificações. E dentro disso a gente implementou algumas funções dentro dele. Quanto aos sensores, ele está captando a quantidade de carros que passaram no sinal e a quantidade de carros que passaram no sinal vermelho. Está também funcionando a opção do botão para fazer a troca do semáforo. Então, fazendo aqui alguns testes, eu vou simular a passagem de 2 carros aqui no sinal e simular a passagem de 2 carros aqui nesse. Já aproveitando a oportunidade, vou fazer a seleção do botão e ele já faz aqui a troca do sinal para a gente no tempo mínimo como observado. Passando aqui para o teste, a gente vai selecionar a opção 1 para poder visualizar os resultados do nosso cruzamento 1. E aqui a gente já pode observar os dados que ele coletou. Então, como observado no vídeo, ele está dizendo que passaram 2 cruzamentos na via auxiliar e 2 na via principal, sendo que na via auxiliar ele contabiliza a quantidade de vermelhos. Agora, passando um pouco de como foi implementado o nosso código, o servidor central ele realiza essa conexão e recebe os dados via JSON, então eu tentei deixar bem claro no código os comentários, então acredito que vai ser fácil o entendimento, mas basicamente ele recebe e extrai esses dados através de um dicionário. Com isso, a gente consegue utilizar esses dados para fazer algumas opções. Aqui ele usa sistema de menu simples, dando as opções e selecionando a desejada, que vai puxar dentro da variável adequada. Nos servidores distribuídos, os dois têm um funcionamento bem parecido, que muda a aplicação dos pinos dele em si e algumas variáveis, mas passando um pouco a parte da definição dos pinos, e quando a gente define ele uma entrada e saída, a gente tem uma função client, que é a função principal que cuida do servidor. Ela vai estar enviando os dados de maneira bem semelhante que a gente recebe no central, e depois começa a aplicação das nossas funções. Então a gente tem função para o buzzer, para aplicar o botão, e essas funções vão se chamando ao longo do código de maneira a ativar as funções automáticas de maneira automática e as funções que necessitam de um estímulo quando esse estímulo for recebido. Aqui a gente tem a definição dos sinais, como o sinal desligado, o sinal amarelo, o sinal verde, o sinal vermelho, seguindo a tabela verdade que o professor passou para a gente. E aqui tem uma função que eu acho que é a principal, entre aspas, que é o funcionamento do semáforo. Então a gente tem a definição desse comportamento, ele recebe o valor do botão para averiguar e ele faz. Então, caso ele faz o comportamento padrão, e quando o botão é acionado e está sobre o tempo mínimo, ele já faz essa mudança automática. Quando não está, ele põe para o tempo mínimo e para de validar se a pessoa apertou o botão até ser trocado esse não. Aqui a gente tem o que confere o botão sendo apertado, confere se o sinal está vermelho. Isso daqui para fazer uma função auxiliar, para fazer a checagem se
seu carro passou no vermelho. Aqui se checar se o carro passou no sinal, aqui checar se ele passou no vermelho. Não, aqui checar se ele passou no vermelho. Aqui são duas funções, uma se checa se o carro passou e outra contabiliza se ele passou. E aqui também, passando para o código, a gente vai ter a aplicação da nossa via auxiliar. Aqui essa função ela ajuda o nosso comportamento padrão e checando o valor do sinal e o valor do botão, e ao chegar no 32 ele zera o nosso contador. Na nossa via auxiliar a gente vai ter um comportamento bem semelhante, tirando as especificações, né, da nossa via auxiliar, os tempos que são diferentes para cada sinal. A ideia é que ao apertar o botão de uma via ele faça essa troca nas duas, né, porque a gente não vai deixar o sinal verde em um e verde na outra, ele tem essa sincronia que a gente implementou, que eu implementei. E aqui, só passando pela ativação final, a nossa criação das threads a gente botou no final para evitar erros. Então, a criação da thread, nosso start e o nosso join. A mesma coisa se aplica ao nosso segundo código, nosso servidor distribuído 2, que está bem semelhante. E esse foi o trabalho 1 da disciplina. Qualquer dúvida, estou à disposição.